O quadro Você e o Doutor de hoje, a gente vai tratar desse problema. Reportagem da Natália Arcuri. 60 dias por ano com dor de garganta. De 15 em 15 dias dando dor de garganta. Tempo seco, alimentos gelados, ar-condicionado. Afinal, o que provoca as dores de garganta? Ela ataca mais no verão, quando tem menos umidade o ar. Receitas caseiras. Muito chá de guaco com mel, isso ajuda bastante. Própolis em gotas, pastilhas, gargarejos. É abacaxi com limão, retira e queda. Operar ou não operar as amígdalas. É uma lenda se achar que hoje a operação da amígdala é desnecessária, como a gente costuma ouvir com muita frequência. Não importa a idade, o sexo ou a classe social. Quando o assunto é dor de garganta, todo mundo tem uma história para contar. Às vezes eu chupava uma pastilha, não resolvia, é horrível. É o tempo mudar, a gente fica com dor de garganta. O médico passava lá um antibiótico, eu tomava, aí demorava uns 10 dias, aí passava. É a doença aguda mais frequente que existe na humanidade. A dor para engolir, falar e até beber água pode ser provocada por 3 doenças diferentes. A faringite é a inflamação da faringe, que fica na parte superior da garganta e liga o nariz e a boca, a laringe e ao esôfago. A laringe também pode inflamar e, além de dor, provoca rouquidão, originando a laringite. E tem ainda a amidalite, a mais comum de todas elas, que atinge diretamente as amígdalas, 2 bolinhas que ficam no fundo da boca, bem na entrada da garganta. A tendência é de aumento e não de diminuição disso. Porque a poluição aumenta e tudo aumenta, o homem está cada vez mais sedentário, cada vez mais vive em ambientes fechados. Isso é uma tendência natural. O ar que nós respiramos é um dos grandes vilões quando o assunto é dor de garganta. A falta de chuva dos últimos meses em vários estados brasileiros tem deixado o tempo cada vez mais seco e a umidade relativa do ar cada vez mais baixa. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já consegue até visualizar uma névoa de poluição no horizonte. E essas são as condições ideais para o ataque contra a garganta. Nos postos de saúde, o número de atendimentos para tratar esse problema chega a dobrar em períodos como este. Já fiz gargarejo, já fiz bochecho, chá de gengibre, tudo que as pessoas me ensinaram, eu fiz. As amígdalas da Patrícia inflamam a cada 15 dias. Eu sou dependente hoje da pastilha que eu uso, do spray também. Além de doerem, as amígdalas inflamadas atrapalham a vida profissional. Patrícia é professora, precisa da voz e da saúde para levar informação aos alunos de uma ONG em São Paulo. Por causa da dor de garganta, eu já fiquei muitas vezes sem trabalhar. Segundo os médicos, a única solução no caso dela é a cirurgia para a remoção das amígdalas. Eu estou na fila de espera para fazer a cirurgia. Há quanto tempo você está na fila de espera? 2 anos. Os médicos indicam a cirurgia quando o paciente tem mais de 4 amidalites ao longo de um ano. A operação é simples e pode ser feita em qualquer idade. O Lucas sofreu com as dores de garganta durante 25 anos. Que eu me lembro desde a minha infância, a primeira coisa que ataca quando tem qualquer doença é a garganta. Antes de partir para a cirurgia, ele decidiu buscar apoio na homeopatia, uma terapia alternativa baseada em produtos naturais. Ele me deu um medicamento floral e eu comecei a tomar esse medicamento diariamente. Em hora eu tomava esse medicamento e parou a dor de garganta. Será que o tratamento alternativo é mesmo a melhor solução para o Lucas? E como prevenir as dores de garganta? É o que você vai saber agora com o Dr. Antônio Spreusser no estúdio do Hoje em Dia. O Dr. Spreusser estava de olho nessa reportagem ali, já preparando as dicas para ensinar você, para você saber o que fazer, corrigir esse problema, enfrentar esse problema. A gente está recebendo o Rafael Montagner também, o Enzo em Vitória. Ele tem várias histórias para contar a respeito disso. Sexta-feira, estava ruim da garganta, estava sofrendo com isso e vai explicar por que o Dr. Spreusser vai nos ajudar a entender. Dr. Spreusser, a gente vê em vários casos, laringite, amidalite, a gente chama tudo de dor de garganta, mas são problemas diferentes com tratamentos diferentes. É verdade. Vamos explicar? Aqui é o seguinte, a gente tem aqui uma cabeça cortada no meio e está de lado, essa cabeça aqui. Olha que coisa interessante. Aqui é o nariz, né? Aqui é a boca, a língua.
Aqui, olha, bem no final do nariz lá, fica a adenoide. A adenoide é muito parecida com a amígdala. Aliás, é uma amígdala, só que fica localizada um pouco mais acima. E a adenoide, todo mundo nasce com adenoide, todo mundo tem adenoide, mas as crianças que têm problema com adenoide, o que acontece? Ronca muito à noite, porque tem que respirar com a boca aberta, porque aqui pelo nariz ó, não passa o ar, está fechado aqui. Então a criança ronca à noite, baba muito no travesseiro e não dorme direito. Então isso é típico de criança que tem adenoide. Outro problema é a região da faringe, olha, aqui é a faringe. Porque fica a confusão onde é a laringe, onde é... A faringe é essa região no final da língua, aqui lá atrás é a faringe. E a laringe fica bem localizada aqui. Tanto que não dá para a gente dar diagnóstico de laringite só olhando, abre a boca, fala, não dá para dar. Você tem que pôr um aparelho especial que entre para ver a laringe, que são as cordas vocais. E olha aqui, você que está vendo agora o nosso programa, dá uma olhada nessa região aqui, porque aqui passa a comida e passa o ar também. Então toda vez que passa o ar e a comida, você pode ter uma dor localizada na região do pescoço, que pode ser faringite, quando está inflamado, pode ser laringite, quando você tosse e fica com aquela tosse de cachorro, e você fala, não consegue falar, isso é laringite. E você tem a amidalite, que são tratamentos completamente diferentes. A gente vai chegar aqui, vamos falar sobre isso sim. Agora tem muitas dúvidas das pessoas na plateia e de casa também, né, Cris, né, Edu? Nossa, também porque a gente estava conversando aqui que ele tirou a amígdala, né? Eu não tirei. Então, só que a gente sempre está com problema de garganta. Acho que muda o local do problema. A Cris não tirou, tem o problema em cima. Amígdala. Eu tirei, tem o problema embaixo. Mas persiste. Então, Edu, você entendeu a localização geográfica, né? Entendi. Porque a laringe é para quem fala muito e fica muito rouco toda hora, é problema de laringe. A Cris provavelmente deve ter faringe e amígdala também. Você tirou, Cris? Não, eu tô com as duas aqui. Então, esse é um problema. E daqui a pouco a gente vai falar quando tem que tirar, quando não tem que tirar, por que tem que tirar. Ah, então vamos ouvir o povo, os telespectadores? Pergunta do povo. Doutor, se eu usar gargarejo ou spray, funciona? O gargarejo é muito bom, desde que você faça o gargarejo com uma água morna, um pouquinho de sal e, se quiser, um pouquinho de limão também. Então, gargarejo é bom. Tome cuidado para não colocar vinagre, substâncias ácidas. Que muitas... O gengibre é bom se você toma chá de gengibre, gargarejo de gengibre também é bom. Mas muitas vezes as pessoas começam a colocar muita química para fazer gargarejo. Agora, essa água tem que ser quente? Morna. Morninha. Água quente e água fria faz mal, irrita. Água quente e água fria, os dois extremos. Água morna é o ideal. O que aguenta? Vamos ver que tem mais dúvidas dos nossos telespectadores. Doutor, mel com própolis resolve o problema da dor de garganta? Boa pergunta, viu? O mel ajuda muito, o própolis também. Às vezes o própolis pode irritar um pouquinho a garganta. Então a dica é, pega uma maçã, corta a maçã em fatias, coloca o mel em cima da maçã, porque maçã faz bem para a garganta. E o mel também. E come a maçã com o mel. Essa é uma boa dica. Aquele sprayzinho, não. Pode até usar o spray. O meu medo do spray é que você fica muito viciado no spray. É um horror. Onde você vai, você leva o spray. E sabe, Cris, uma coisa importante falar no nosso programa. Problema de amígdala todo mundo tem, mas poucos diagnosticam o problema. E muitas vezes você tem que operar a sua amígdala. Porque senão fica prolongando e pode dar doença no coração, febre reumática, doença nos rins. Então, existe uma coisa chamada glomerulonefrite, tem uma coisa chamada febre reumática e tem uma coisa chamada endocardite e miocardite. A pessoa que tem amidalite, pus na garganta, é o streptococcus, é uma bactéria que está ali na garganta. O teu corpo faz anticorpos contra essa bactéria. Só que esse anticorpo ataca as articulações, o rim e o coração. Pode matar, então? Pode, não matar não, mas pode dar problema crônico. Ai, que medo. Por isso que a gente tem que saber a hora de tirar a amígdala. Ai, vamos para a próxima pergunta. Doutor, o chá de guaco com mel ajuda na garganta? O chá de mel com guaco, ele ajuda a garganta, ajuda a amidalite, faringite, mas tem um timing, tem um tempo que você pode tomar. Senão você fica tomando isso todo dia cronicamente e nunca vai resolver o seu problema. Então eu diria que 2 a 3 dias você pode tomar, mas não pode ficar cronicamente tomando esses chás todos, porque você tem que, eu vou repetir, você tem que diagnosticar o que você tem. Muitas vezes, né, Cris? Você tem alergia. Verdade. Alergia a leite, por exemplo. Muitas vezes as pessoas têm refluxo. O ácido do estômago sobe, pega aqui e dá faringite. Então você tem que saber o que você tem.
Agora, a gente está com a Adriana e com o Anderson aqui também, que eles estão com o mesmo problema. É a sinusite que desce a secreção e vai para a garganta, não é isso? Isso, doutora. Eu tenho sinusite há algum tempo e o ano passado eu fui diagnosticada com crônica, um processo agudo inflamatório. E de lá para cá eu vivo com a garganta inflamada. Eu tomo remédio anti-inflamatório, antibiótico e passa 15, 20 dias, volta novamente. Eu tenho taquicardia, né, como o senhor estava falando agora. De uns 2 anos para cá, eu já fiz exames de coração, não tem nada, mas eu tenho esse problema também. Eu vivo fazendo gargarejo, como o senhor também falou, eu estava fazendo errado. Eu colocava vinagre, né, com água morna e sal. Então já estou aprendendo também a lidar com isso. E eu gostaria de saber do senhor. Se essa inflamação é decorrente essa sinusite ou é um outro tipo de problema, como o senhor está mostrando. Guarda essa resposta aí, porque eu tenho certeza que tem muita gente com sinusite que tem o mesmo problema que a Adriana, que deve estar falando, pô, será que eu estou fazendo errado também? A Adriana, que está aqui na nossa plateia, falou sobre sinusite e disse que esse problema vai e volta, ela trata com antibiótico. Doutor Sproy, afinal, está tudo ligado? A dor de garganta está ligada à sinusite? Por incrível que pareça, está. A gente olhando aqui nesse manequim novamente, a gente nota aqui é onde dá o problema da sinusite. Olha, aqui e nessa região. Durante a noite, toda essa secreção purulenta mesmo, esse muco todo desce e vem parar aqui na garganta, olha. E fica acumulado aqui. Então você tem streptococcus, estafilococcus, todas as bactérias ficam acumulando e predispõem a nossa faringe, laringe e amígdala a ter mais problema. Mas então, aí o que ela deveria fazer, doutor? Porque me preocupa muito ficar tomando antibiótico sempre, né? Adriana, na verdade, o que você tem que fazer, você tem que curar a sua sinusite. Se ela é crônica, ela não pode mais existir. Eu sei que é fácil falar, não pode mais ter sinusite. Mas tem maneiras de você curar esta sinusite. Mesmo tomando antibiótico? Não é. Às vezes o antibiótico não é a cura definitiva. Porque a gente sabe que aqui nesses buracos aqui que tem aqui em cima, você pode ter pólipo, cisto, carne esponjosa, desvio do septo. Você tem uma anatomia muito difícil aqui. E às vezes o cirurgião, que é um otorrinolaringologista, queria mandar um amigo para o meu amigo Alexandre Filipe, que me ajudou a fazer o quadro aqui. Então, você precisa passar por uma avaliação e ver se você precisa operar da sinusite. Precisa de operação. Porque às vezes você resolve aqui e resolve aqui embaixo. Tá perfeito. Então, procura o médico direitinho para você poder acompanhar isso. Agora eu quero aproveitar, viu, Cris, Edu, e ouvir o caso do Rafael. Rafael, que tem que fazer... foi obrigado a fazer, faz parte do trabalho dele, uma mudança no corpo para a novela. E ele percebe que quando ele muda a alimentação, doutor Sproycer, ataca a garganta. O que acontece, Rafael? Não, porque assim, primeiro bom dia, né? Bom dia, seja bem-vindo. Falei ainda, obrigado, estou bem feliz de estar aqui com vocês. A gente feliz de receber. Obrigado. Então, porque quando veio a proposta de eu estar fazendo a minha personagem, o Enzo, né? Eu tinha que ganhar massa muscular. Então, como eu sou professor de educação física também, então eu fiz um trabalho na academia de alimentação para o ganho de massa muscular. Agora eu estou passando por uma nova fase que eu tenho que perder um pouco de peso. Aí você mexe na alimentação e no treino. Exatamente. Aí o que acontece? A primeira coisa que acontece, a minha resistência cai. Aí a primeira coisa que ataca é as duas bolinhas aqui, como é que chama, doutor? Amígdala. Amígdala. Aí é uma consequência. A amígdala, aí vem coriza, aí vem dor no corpo. Então. E eu tenho que trabalhar com a voz, que existe a preocupação, né? Que o ator, eu tive para fazer essa personagem, eu tive que mudar de dentro para fora e de fora para dentro, como eu disse. Então é outro timbre de voz, é outro tudo. Aí ataca aqui, mas aí é um abraço. Aí tem que tomar medicamento, spray, eu faço chazinho da vovó, o que vier para melhorar. Você toma antibiótico também? Eu tomo antibiótico também. Então esse é um problema, porque o que acontece com o Rafael, como a maioria dos artistas que trabalham em teatro, televisão, apresentadores, é isso aqui agora. Eu vou mostrar essa imagem aqui. Eu estava examinando aqui o Rafael em off agora, e ele tem as amígdalas muito aumentadas, provavelmente por infecções crônicas. Então, desse lado aqui que eu estou com a mão, é a amígdala normal. Desse outro lado, é a chamada amidalite purulenta, que tem vários... Está vendo esses amarelos todos? Isso aqui é pus. Isso aqui? 85% é vírus, não precisa tomar antibiótico. Meu Deus do céu. Mas às vezes é bactéria. A gente sabe que é bactéria pela coloração amarelada de pus aqui. E o grande problema é ficar tomando antibiótico toda hora. E o que o doutor viu agora... Você tem uma coisa crônica. Suas amígdalas são muito grandes de tamanho.
E isso atrapalha até a entrada do ar, muitas vezes, sem você reparar. À noite, por exemplo, tem pessoas que roncam muito, porque as amígdalas são muito grandes. E aí o tratamento tem que ser cirúrgico, tem que tirar a amígdala para você respirar Pode ser melhor. o caso dele, tem que procurar o médico para ver. Então, isso que eu queria falar até sobre qual é a indicação para tirar a amígdala hoje em dia. Quando é que você tem, uma criança tem um filho que tem amidalite, tira a amígdala? Como é que é? Então, hoje em dia a gente fez o seguinte, se a pessoa tiver 3 amidalites durante, por exemplo, 2 anos seguidos, 3 vezes durante um ano, 2 anos seguidos. Ou então 5 amidalites durante 2 anos seguidos. Normal, José, já... Ou então, se você tiver 6 a 7 num ano, já é indicação para você tirar a amígdala. Então tem que tirar. Tem que tirar. Vou aproveitar a perguntar, tem muito pai e mãe que deve estar assistindo a gente agora, criança quando tem muita tosse, enfim. Quando você muda a posição de dormir, melhora a tosse à noite. Isso pode ser importante, enfim, o xarope resolve, mas quando a criança dorme deitadinha, muitas vezes ela tosse. Quando inclina um pouquinho, melhora. É bom fazer isso? Sabe que uma coisa que a gente observa muito no consultório do dia a dia, Edu, é a síndrome do refluxo, mesmo em crianças e adolescentes. Muitas vezes a mãe dá comida antes de dormir, o nenê vai dormir, ou a criança vai dormir, e durante a noite começa a tossir, ninguém sabe o que é, e é refluxo. Muitas vezes. Então, por isso que você coloca uma posição mais bem sentadinha, melhora e acalma. Então, precisa ser bem avaliado pelo pediatra, pelo médico, sempre tem que passar por um otorrino, porque ninguém dá muito valor para a laringe, para a amígdala, e a gente nunca pode esquecer que as pessoas que fumam e bebem têm mais predisposição ao câncer da laringe e da faringe. Então, precisa sempre avaliar. Doutor, eu tenho um amigo do meu pai, que eu conheço ele há anos. Eu estou conversando com ele aqui normal. Aí ele fala que e não sei o que coisa. Vive fazendo isso. Isso aqui, e não é hábito. Ele tosse mesmo, né? Tosse, não fuma, toma um negocinho de vez em quando, mas não fuma. E é o que a gente observa, Rafael, essas pessoas têm refluxo, e esse refluxo, esse ácido sobe e inflama cronicamente. A pessoa chega no consultório, você vai falar, isso é refluxo. Aí fica nervoso, aí piora, fica... Então, ele precisa ser avaliado logo. Tem que tratar o refluxo para evitar um problema de garganta. E isso acontece com muita gente, né, Cris? A gente falou sobre isso aqui. A gente fica aqui. Tá todo mundo aqui. E quando alguém faz, parece que te dá vontade de fazer na hora. Ainda mais coceira na garganta ainda. Mas o caso de um menino agora que mudou muito a vida depois que a mãe autorizou os médicos a fazerem a cirurgia de retirada das amígdalas. Vamos ver. Um ano tem 12 meses. Você pode ter certeza que 10 meses e meio nós estávamos no hospital. Parece até um exagero, mas era assim mesmo. Uma semana sim, outra também. A Paula ia às pressas ao hospital com o filho mais novo. Você fica irritada de repente que você vai para um hospital e o diagnóstico está errado e não adianta. A criança geme, a criança não dorme, a criança chora, a criança não come. Então, envolve toda a família. O Lucas teve meningite viral com 1 mês de vida. Depois que a doença foi curada, as infecções de garganta com febres altas passaram a ser constantes. A solução, segundo os médicos, seria operar a adenoide e as amígdalas. Mas como o Lucas tinha apenas 1 aninho, a mãe achou melhor manter as amígdalas aonde estavam. De repente, dando um jeito na adenoide, a amígdala vai ficar no lugar dela. Não foi nada disso. Continuamos com o mesmo problema, febre alta todo mês, internação, medicamento, antibiótico, criança não come, criança chora, continuaram os mesmos problemas. Foram 5 anos de pesadelo. Mamãe dói, aqui, mãe, dói aqui. A bola, tem bola aqui. E as amígdalas ficavam muito grandes. E era assim, visível. As amidalites duravam em média 5 dias e as infecções eram tratadas com doses diárias de um antibiótico injetável. O caso do Lucas já estava fugindo do controle. O pai e o otorrino chegaram para mim e falaram, não dá mais. Vamos acabar com esse sofrimento? Vamos. Há exatamente 1 ano, a Paula finalmente optou pela cirurgia para retirada das amígdalas do filho. E desde então, as dores, as febres e o sufoco, tudo acabou. Tudo acabou. Se eu soubesse que seria tão prático assim, não teria persistido nessa ignorância de tirar a adenoide e continuar com as amígdalas. Foi o meu maior erro. É qualidade de vida para os pais e para a criança principalmente.
Língua pra fora, linguão. Nossa, que bonita essa boca. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Adiar ou não a cirurgia das amígdalas? Será que a operação pode deixar alguma sequela? Veja as respostas agora com o Dr. Antônio Spreusser. Olha que pergunta importante. Guarda a resposta aí. Adiar ou não a cirurgia? Aliás, tem outra pergunta ali. A pergunta do Thiago era muito parecida com essa. Se ele tem que adiar ou não, se fazer a cirurgia vai resolver ou não. Enfim, são muitas as dúvidas. E tem mais pergunta das duas, viu, Cris? Viu, Edu? Vamos ver mais uma aqui. Doutor, dor de garganta é contagiosa? Ô, pergunta boa. Adiar ou não a cirurgia para retirada das amígdalas? Foi uma pergunta que foi feita por uma telespectadora na reportagem e também a pergunta do Thiago, que está aqui na nossa plateia. Então, responde essa primeiro, doutor Spreusser. Não tem que adiar. Tem problema, vai cuidar, porque se vai adiar, vai ter outros problemas, como artrite, como eu já falei, problema de coração. Então, confia no seu otorrino, vai fazer exame pré-operatório, vai ver se você pode ou não e opera. Essa resposta vale para o Rafael também. E a outra pergunta é se dor de garganta é contagioso. Ela pode ser contagiosa porque a amidalite, geralmente as dores são infecciosas, vírus e bactérias. Então você está tossindo, de repente vai beijar outra pessoa e vai tossir na mão, vai cumprimentar a pessoa, é transmissível e pode passar sim. A bitoca, então, você tá com a namorada... evita beijar. Evita isso é difícil, beijar. né? Não vai Isso dar, é vai passar, vai Isso passar. é difícil. Olha, esse é um assunto muito importante, a gente vai voltar a esse assunto. Deixa eu ver a nossa enquete aqui, a gente deixou 2 enquetes sobre esse tema hoje aqui no programa. Você já retirou as amígdalas? 55% não, 45% sim. Tenho certeza que nesse não tem muita gente aí que o médico já recomendou e a pessoa ficou na dúvida. Então consulte direitinho o seu médico. E a outra, qual estação do ano, em qual estação do ano você tem mais problemas de garganta? No outono, no inverno, na primavera ou no verão? No inverno, é isso mesmo, né, doutor? No inverno, você vê que o verão também é alto, né? A gente bebe muito gelado, toma muito gelado. E as altas temperaturas e as baixas, os opostos, os extremos do corpo humano não gostam. Não funciona.